Amstetten, uma cidade pacata no interior da Áustria. Ruas limpas, jardins floridos, vizinhos educados, uma cidade onde nada parece errado. Mas por baixo de uma das casas dessa cidade, durante 24 anos, uma mulher vivia no escuro, sem ver o sol, sem respirar ar fresco, sem escolher nada. E o homem que a mantinha presa não era um estranho, era o próprio pai. Joseph Fritzl nasceu em 9 de abril de 1935 em Amstetten, Áustria. Cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, num lar marcado pela ausência e pela violência. A mãe dele era rígida, fria, controladora. Ao menos é o que ele mesmo diria décadas depois, numa tentativa de justificar o injustificável. Na vida adulta, Fritzl parecia um homem comum. Trabalhou como engenheiro. Casou-se com Rosemarie em 1956. Tiveram 7 filhos. Construiu a própria casa no número 40 da Ibstrasse. Era visto pelos vizinhos como uma pessoa séria, disciplinada, trabalhadora. O que ninguém sabia, o que ninguém imaginava, era o que acontecia dentro daquela casa. E mais especificamente, o que acontecia embaixo dela. Porque Joseph Fritzl havia construído um porão com 8 cômodos, com paredes de concreto reforçado, com portas que só abriam por fora, com um sistema de ventilação que ele mesmo projetou. Ele construiu uma prisão e já sabia exatamente quem ia colocar lá dentro. Elisabeth Fritzl nasceu em 1966, a 6ª filha de Joseph e Rosemarie. Desde criança, foi descrita por quem a conhecia como uma menina quieta, assustada, sempre com os olhos baixos. O que poucos sabiam é que o pai já abusava dela desde os 11 anos de idade, dentro da própria casa, com a mãe no andar de cima, que alegaria nunca ter percebido nada. Elizabeth tentou escapar. Aos 16 anos, fugiu de casa com um amigo. Foi encontrada pela polícia e devolvida ao pai dias depois. Mais uma vez, ninguém fez perguntas. Em 1984, com 18 anos, ela tentou fugir novamente. Desta vez, o pai havia se preparado. Em agosto de 1984, Joseph pediu a Elizabeth que o ajudasse a carregar uma porta pesada para o porão da casa. Era um dia comum, uma tarefa doméstica banal. Ela entrou no porão e a porta foi fechada por fora. Elizabeth Fritzl tinha 18 anos. Ela não veria o sol por mais 24 anos. O porão tinha cerca de 55 metros quadrados, divididos em pequenos cômodos. Uma sala, um quarto minúsculo, uma cozinha improvisada, um banheiro. O teto, em alguns pontos, tinha menos de 1,70 metros de altura. Elizabeth precisava se curvar para andar. A luz era artificial, sempre artificial. Não havia janelas, não havia forma de saber se era dia ou noite lá fora. O único contato com o mundo era através de Joseph. Ele descia ao porão regularmente, levava comida, roupas, às vezes um aparelho de televisão velho, e continuava os abusos, sistematicamente, com total impunidade. Os anos foram passando e Elizabeth ficou grávida. A primeira vez foi em 1985, apenas um ano após o aprisionamento. A criança não sobreviveu, mas vieram outras gravidezes, 7 no total. Elizabeth deu à luz sozinha, no chão do porão, sem nenhum médico, sem nenhuma anestesia, sem nenhuma ajuda. Apenas ela e o concreto frio. 3 das crianças foram levadas por Joseph para o andar de cima, onde Rosemarie, a mãe, as criou, acreditando que Elizabeth havia abandonado os filhos na porta de casa com bilhetes escritos à mão. Bilhetes que, como se descobriu depois, Fritzl havia ditado à força para a própria Elizabeth escrever. As outras 3 crianças ficaram no porão. Cresceram lá embaixo. Nunca viram a luz do sol. Nunca brincaram do lado de fora.
Nunca souberam o que era vento, chuva ou o rosto de outro ser humano além da mãe e do avô, que era também o pai. O filho mais velho, Stefan, cresceu tão confinado que quando finalmente saiu do porão, aos 18 anos, seus ossos estavam deformados. Elizabeth vivia com medo constante. Fritzl havia deixado claro: qualquer tentativa de escape resultaria em morte, para ela e para as crianças. O sistema de ventilação podia ser desligado. As portas podiam ser seladas. Eles podiam simplesmente sumir e ninguém saberia. Enquanto isso, no andar de cima, a vida seguia. Rosemary criava os netos, acreditando serem filhos abandonados por Elizabeth. Os vizinhos os viam brincar no jardim. Joseph era um avô presente, um cidadão respeitável. Ele chegou até a alugar quartos da casa para turistas. Pessoas dormiam, comiam e conviviam a poucos metros do porão onde uma mulher e suas crianças estavam aprisionadas. Fritzl era ativo na comunidade. Aparecia em eventos locais, conversava com vizinhos, nada parecia errado. As autoridades chegaram a investigar a família 2 vezes por conta das crianças que apareciam misteriosamente na porta de casa. Em ambas as ocasiões, Joseph convenceu os assistentes sociais de que Elizabeth havia fugido e se juntado a uma seita religiosa. E foi acreditado. O sistema falhou e Elizabeth continuou no porão. Abril de 2008. Kerstin, a filha mais velha de Elizabeth que ainda vivia no porão, tinha 19 anos e entrou em colapso, convulsões, perda de consciência. Ela estava morrendo. Pela primeira vez em 24 anos, Elizabeth implorou ao pai que levasse a filha a um hospital. E Fritzl, talvez com medo de perder a criança, talvez com algum resquício de humanidade que ninguém consegue explicar, concordou. Kerstin foi levada ao hospital de Amstetten, mas os médicos não conseguiam diagnosticar o que havia com ela. A menina nunca havia recebido vacinas, nunca havia consultado um médico. Seu histórico médico era um espaço em branco completo. Os médicos fizeram um apelo público na televisão, pedindo à mãe da jovem que aparecesse para fornecer informações médicas que pudessem salvar a vida da filha. Elizabeth viu o apelo na televisão do porão e algo dentro dela quebrou. Ou talvez, finalmente, encontrou coragem. Ela implorou ao pai que a deixasse ir ao hospital ver a filha. Fritzl hesitou, mas no dia 19 de abril de 2008, abriu a porta do porão e deixou Elizabeth subir pela primeira vez em 24 anos. Ela saiu usando óculos escuros. Seus olhos, não acostumados à luz, não suportavam claridade. Foi ao hospital junto com o pai, que a mantinha sob vigilância constante. Mas uma das enfermeiras percebeu algo estranho: a postura de Elizabeth, o modo como ela olhava para o pai, o medo nos olhos dela. A enfermeira chamou a polícia discretamente. Os investigadores pediram para falar com Elizabeth separadamente, sem Joseph na sala. Elizabeth Fritzl contou tudo. Joseph Fritzl foi preso no mesmo dia, 19 de abril de 2008. Quando as autoridades desceram ao porão, encontraram Stefan, de 18 anos, Felix, de 5, e Elizabeth. As crianças que nunca haviam visto a luz do sol piscavam desorientadas diante das lanternas dos policiais. As manchetes tomaram conta de todos os jornais do planeta. O julgamento começou em março de 2009. Fritzl foi acusado de escravidão, estupro, incesto, privação de liberdade e homicídio, pela morte de um bebê que ele próprio deixou morrer no porão. No tribunal, Elizabeth não precisou comparecer pessoalmente. Seu depoimento foi gravado em vídeo para protegê-la de ter que ver o pai novamente.
Mas quando o vídeo foi exibido na sala, Joseph Fritzl, que havia tentado se passar por vítima de uma infância difícil, desmoronou, pediu para falar e se declarou culpado de todos os crimes. Foi condenado à prisão perpétua, a ser cumprida em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima, já que laudos indicaram que ele representa perigo permanente para a sociedade. Hoje, Fritzl tem mais de 80 anos. Segue preso. Nunca mostrou arrependimento real. E Elizabeth? Ela e os filhos receberam novas identidades. Foram relocados em algum lugar da Áustria, ninguém sabe onde, e é assim que deve ser. Os filhos que cresceram no porão passaram por anos de terapia intensa. Aprenderam a caminhar ao ar livre. Aprenderam o que é chuva, o que é vento, o que é ver o horizonte. Reportagens posteriores indicam que Elizabeth conseguiu construir uma vida, que os filhos, apesar de tudo, se adaptaram, que ela encontrou algo parecido com paz. Mas a verdade é que ninguém sabe realmente como é carregar 24 anos de escuridão dentro de você. O caso Fritzl levantou questões que a Áustria ainda tenta responder. Como ninguém percebeu? Como os serviços sociais falharam tantas vezes? Como uma família inteira pode viver sobre um segredo desse tamanho? Não há respostas simples. Há apenas Elizabeth. E o fato de que ela sobreviveu, isso talvez seja a coisa mais impressionante de toda essa história.